E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Again, novamente com a doutora Rose Gobo, que é nutróloga e gastropediatra, aqui para nós conversarmos de uma coisa muito bacana para a saúde de todos nós. Todo tipo de saúde, né, Rose? Todo. Antes de começarmos, apresente-se para o público. Boa noite. Gostaria de agradecer muito a presença de estar aqui, né? De estar aqui novamente, o convite. E eu sou médica, gastropediatra, sou nutróloga e atendo crianças e adultos com a visão integrativa, funcional, que é o que a gente vai conversar hoje no assunto sobre as Blue Zones, que está todo mundo comentando aí um pouquinho por causa do documentário, né? Muito legal isso, gente. Eu estava por fora, apesar de já saber, não tinha pesquisado tanto. Eu achei tão rico, tão interessante. Conte para o público mais sobre as Blue Zones, Rose. Então, na década de 90, o autor deste livro aqui, né, que é o Dan Buettner. Dan Buettner, gente. Esse livro é uma delícia de ler, super simples. Best-seller, tá? Do New York Times. Ele foi pesquisar, né, ele trabalhava na National Geographic, e ele foi pesquisar sobre longevidade. E aí ele foi ver, né, ele viajava pelo mundo, pela revista, né, e ele verificou que tinha alguns locais no mundo que tinham pessoas que viviam 100 anos ou mais. Longevas. Longevos. E agora tem os super longevos, não sei se você já ouviu o termo, que é de 120 para mais. Meu Deus, vai ficar para Exato. E a gente tem genética para isso, né? Então o que ele foi pesquisar? O que era presente nessas comunidades, que são 5 comunidades que ele percorreu o mundo e identificou pessoas muito longevas e saudáveis. Essa é a questão, né? Não adianta. Porque não adianta, caminha, né, exatamente. Gente? O que levava essas pessoas nessas 5 regiões das Blue Zones, as zonas azuis, que levava a ter uma longevidade saudável, né? Um envelhecimento saudável, né? E aí ele verificou vários aspectos, ele fez uma pesquisa muito grande. Durou uma década, eu acho, a pesquisa dele. Não lembro direitinho de que ano a que ano, mas foi uma pesquisa muito grande. Aí ele lançou os livros, tem alguns livros, né? Tem as Zonas Azuis da Felicidade, que tem os aspectos aí que fazem a pessoa se sentir bem, enfim. E esse livro em especial, das Blue Zones, agora virou um documentário na Netflix. E como está todo mundo comentando, aí a gente conversou, né, para contar um pouquinho aí para o pessoal o que faz viver 100 anos ou mais, né, com saúde. E infelizmente, nós não temos no Brasil uma Blue Zone, tá, gente? Nós temos aqui, eu e a doutora Rosa estávamos conversando, que é na Sardenha, no Japão, na Costa Rica, na Grécia. Na Grécia e Loma Linda, nos Estados Unidos. Olha, até na América do Norte nós vamos ter uma zona azul, não é? Mas são regiões que têm características muito peculiares. São vilarejos, não são cidades grandes, enormes, né, onde as pessoas têm hábitos de vida que vêm desde o nascimento. Né? Eles são comunidades e que desenvolveram determinadas características que fizeram levar a essa longevidade aí. Né? Então tem, nessas 5 regiões, né, das zonas azuis, tem coisas que são iguais em todas. Umas com maior característica em relação, por exemplo, à alimentação, outras ao pertencimento, religiosidade, amizade, resiliência, contato social, exatamente. Atividade, se manter ativo, que são as características principais dessas Blue Zones. Baixismo e baixa bebidas alcoólicas, exatamente. Né? Quase nada de depressão, de ansiedade, um controle de estresse absurdo que eles têm, porque eles têm muito contato com a natureza, contato um com o outro que a gente está perdendo, né? Não tem alimentos industrializados. Então, assim, e é muito interessante, porque em determinado momento das pesquisas do Dan Buettner, ele tentou reproduzir em Minnesota, nos Estados Unidos, ele escolheu uma cidade pequena em que ele poderia, junto com o pessoal da universidade, tentar reproduzir uma Blue Zone. Exatamente. Bons hábitos ali. E deu certo, ele reverteu, não lembro muito bem o tempo de pesquisa aí que foi, né? Eles mudaram hábitos alimentares, mudaram a questão do convívio social,
de ser ativo e reverteu, assim, o alto índice de doenças crônicas que tinha, de hipertensão, obesidade, e a comunidade melhorou Abraçou a causa todos os aspectos. da saúde. Só que aí, ao deixar de fazer aquilo que ajudava, que é o estilo de vida, voltou. Retornou ao status quo. Ah, gente, assim não dá, né? Temos que nos ajudar. E aí ele então conta... É importante porque dá para você reproduzir, né? Em pequena escala, apesar de que essas blusones que a doutora Rose está contando também são minúsculas, pequenas. Não é grandes cidades, não. Mesmo porque grandes cidades você nem vai se encontrar com a pessoa do lado do seu apartamento, do seu bairro. É muito difícil, né, esse contato. Eu acho que vale a reflexão para a gente trazer para a nossa sociedade ou para a nossa rotina, né? O que eles realmente caracterizaram como aspectos que levam à longevidade. Isso dá para trazer para a nossa rotina. Escolher, né, fazer escolhas mais saudáveis. Porque quem que não quer viver 100 anos com saúde? Eu quero envelhecer com saúde. Que assim seja. Eu não quero ser aquela velhinha toda, né, tortinha, que não consegue levantar, nem nada. Eu pretendo... Né? Tem velhinho que vai ficar azedo, amargo, não vai? Vai ter aquele rictus assim de velhinho. Eu também. E o que é bacana também, que a gente estava vendo aqui nos bastidores, é que ele foi ver que essas zonas, essas blusones, as zonas azuis. As zonas azuis, a minha zona azul da Grécia não copiava a da Rose norte-americana e nem a da produção aqui da Okinawa, no Japão. Por quê? Porque o que foi predominante na Itália, essa blusone italiana da Sardenha, é que eles eram resilientes. Já no Japão, eles tinham um propósito de vida. Que é muito típico do japonês, né? Nossa, exatos, né? Na Costa Rica, hábitos alimentares, que obviamente em todos eles E é o local que tem o melhor hábito alimentar do mundo. Costa Rica? Na Blue Zones da Costa Rica. Que bacana, vamos falar sobre isso. E atividades físicas e sobre socializar na Grécia. Olha que bacana, não é? Com certeza. Um não imitou o outro, cada um desenvolveu o seu. Desenvolveu, mas se você lê o livro ou vê o documentário, você vai ver que todas elas, as 5 zonas azuis, fazem tudo isso em conjunto, mas assim... O Japão tem mais a questão do propósito, né, de serem, assim, objetivos naquilo que eles querem conseguir. O japonês tem muito isso, né? A questão da religiosidade, de pertencimento, de sociedade, de convívio em sociedade, né? Então, em todas elas, de um grau ou outro, tem todas essas características, em todas. Não é que só tem isso, especificamente em cada um. Predomina um, mas tem todas as outras também, porque senão não vai. Não é só uma característica, que vai né? Ajudar. A fé também muito bacana, que eu estava lendo. Sim. Sobre levar as pessoas à igreja, ao culto, seja lá qual for do seu Deus, mas acreditar em algo maior. Porque né? O ceticismo mata as pessoas aos poucos, não porque mata? Com certeza, porque aí você não consegue ver o outro e nem também se condoer ou ajudar. Eu acho que você tem que ter uma crença em algo maior, qualquer que seja, né? Porque aí você se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante no convívio com as pessoas, né? E tudo isso nos faz ficar longevos. Com certeza, porque muda o quê? Muda o mindset, né? Muda o jeito de você encarar a vida. Né? Então, acho que são lições que dá pra gente trazer pra nossa realidade. Mesmo que a gente não tenha nenhuma blue zone, nenhuma zona azul aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho em casa. Minha sogra tá com quase 100 anos. Ah lá. E é mesmo. E fui visitar a irmã dele, com quase 100 também, e o cunhado dele com quase 100 também, gente. Você sabe que 300 anos, viu? Meu marido, todos os tios, né, os tios paternos, viveram de 100 a 104 anos. Ativos. Ativos. Tem um tio dele que faleceu com 103, a gente foi no aniversário de 100 anos, ele subia a escada, descia a escada, o raciocínio super rápido. A avó do Marcelo, 103. Meu sogro já estava, filho dela. Sem nada, assim, de falar assim, problemas físicos, nenhum.
Mas olha, aqui nesse caso que eu tô contando, pelo menos da família do meu marido, eles são magérrimos. Tá vendo? Aham. Comida síria, 100%. Eu acho que é bem saudável, igual os japoneses, gente. Inclusive, falando de comida, ali pesquisando para conversar, né, com a doutora Rose, o Mindful Eating, que eles têm o hábito de comer 80% do estômago. Você não precisa estar saciado para sair da mesa. Sentiu que não tem mais fome? Pare de comer. 80% do estômago. A recomendação mesmo em relação ao... Acho que o Mindful Eating significa também você comer com presença. Atualmente a gente está vendo reverenciando também... o alimento e a família, eles estavam falando. Estarem em família, né? O que a gente vê atualmente? A criança come na sala, o outro come no quarto. Bem encostado a barriga, tem que correr para o trabalho. E ninguém convive, ninguém conversa com ninguém. Ou então tá com a tela, né? Do celular ou do computador e você nem presta atenção no que você está comendo. Não sente o sabor. Então, isso é Mindful Eating, né? Você comer com atenção plena. E mastigar é muito importante, né? Comer devagar, porque se você comer muito rápido, você não faz com que o cérebro perceba os sinais de saciedade, porque não vai ter produção dos hormônios que dão a saciedade, não dá tempo, né? E não comer demais. Excesso de comida também não é legal. Então, aquela coisa de deixar... Você está com um pouquinho de fome ainda? É os 80% que você falou, né? Da capacidade do estômago. É o suficiente. Mas nós estávamos conversando que nós, país subdesenvolvido, terceiro mundo, tem uma cabeça, deixa eu acabar o prato, porque eu não sei se eu vou ter comida amanhã, não é verdade? Ou aqueles pais que falam tem que comer tudo, é pecado jogar comida fora, a criança já está saciada e a mãe enfiando comida. Como é que faz? É mudar a cabeça do brasileiro? Eu acho que é fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, do que a gente faz no trabalho, do que a gente faz nas nossas redes sociais, de informar. Né? Porque não é todo mundo que tem acesso. O acesso da informação está aí, mas nem sempre o pessoal vai atrás, né? Eu acho que a questão de informação é muito importante, né? Antigamente não tinha. Não tinha, né? Que isso fazia mal, mas tem muito também a história de vida, né? Dos nossos pais, avós, de privação. E acaba que a gente traz isso muito com a gente, né? Então tem que ser trabalhado, né? Respeitar os sinais de saciedade desde a infância, desde bebê, né? Agora mesmo estava falando com uma mãe, que ela deixou um recado antes de vir para cá. Ai, mas ele não está comendo, que não sei o quê. Tá calor. Ninguém às vezes fome, não tá, né? Suco. Quer uma coisa mais fresca, ou então não quer ficar nenenzinho, não quer ficar cadeirão, esquenta. Às vezes tem que mudar o jeito, vai para o chão, vai para... Enfim, né? E respeitar os sinais, né? Saber ler os sinais de saciedade. A gente também perdeu muito isso, né? Às vezes está comendo, você nem percebe que você está saciado e continua comendo. Porque tem dó de deixar a comida do prato, tem aquele, sabe? Ou porque também perdeu... Da mãe falando, não exatamente, perdeu a capacidade de perceber os sinais de saciedade. Isso é treino também de observar. E aí entra o comer com atenção plena, né? Que bacana, gente. Acho isso tudo perfeito. É estar no seu agora, no momento, sabe? Não no piloto automático, até na sua mesa. E a gente está perdendo muito isso, né, Cá? Com essa rotina doida que a gente vive. Agora, excesso de informação de todos os lados. Com a pandemia isso veio muito, né? As redes sociais cresceram muito. E a gente começa a o quê? Ouvir mensagem do celular na velocidade 2. Meu Deus, é isso. E né? fazendo alguma coisa. E fazendo outra coisa. Tá aqui. Cadê a atenção plena? Você não faz nada. Eu vou concluir isso aqui. Eu faço isso, faço aquilo, falo aquilo. Imagina o que nós vamos ter de consequências desse excesso de informação, que o cérebro também a gente não foi feito para receber tanta informação. A gente tem que processar isso. Exatamente. Não no próximo bloco, nós falaremos um pouquinho sobre exemplos não nominais. Não daremos nomes aos bois que a doutora Rose tem aos borbotões em seu consultório e de repente é de grande valia para vocês, com crianças ou para vocês mesmos, adultos, ela enquanto nutróloga. Daqui a pouco.